Olá pessoal, estou aqui de volta para darmos continuidade a um melhor entendimento tanto do conflito no Oriente Médio quanto do que se trata quando falamos de judaísmo, islamismo, o que é ser judeu, o que é ser muçulmano, o que é ser árabe, o que é ser judeu. E aí hoje eu vou falar da religião judaica, né? Hoje eu vou falar do judaísmo. Em seguida eu vou fazer um vídeo falando sobre o islamismo. Eu acredito que tudo isso ajuda para um melhor entendimento do conflito atual e responderá muitas perguntas, né, que se tem sobre o povo judeu, a religião judaica. Né? Então, assim, tudo começa sempre com os semitas, né? Os semitas da Península Arábica, e aí a gente vai falar das tribos semitas monoteístas. A gente pode pegar como referência a Bíblia cristã, basicamente o Velho Testamento, que não é nada mais nada menos do que a Torá judaica, com a filtragem de alguns capítulos, né, que não foi incluída na Bíblia judaico-cristã. Né? Então a gente vai pegar ali o Velho Testamento, o livro de Gênesis, quando a gente fala de... A gente pode ler sobre Noé, né? A gente vê falar de Noé, vê falar de Abraão, né? Então, aí nós estamos falando ainda de personagens pré-israelitas, pré-judeus, mas acredito que nessa etapa a gente já pode falar de hebreus. Né? Então, cronologicamente, a gente vai usar esses três termos: hebreu, israelita e judeu. Né? De ordem cronológica, hoje esses três termos a gente pode usar como sinônimo, mas vamos falar de uma forma que vai se entender como cada terminologia surgiu. Né? Então, quando a gente fala das tribos semitas, fala de Noé, dos filhos de Noé, Cã, Sem. Né? Sem, um dos filhos de Noé, é que vai dar origem ao termo semita, né? Os filhos de Sem, os descendentes de Sem. E quando a gente fala Abraão, a gente está falando de um povo pré-Israel, então ainda não se usa o termo israelita, mas a gente já pode usar o termo hebreu, que era o idioma que esses personagens falavam. Né? Então a gente tem aí Noé, né? Aí tem a história da arca, o dilúvio, e aí tem os filhos de Noé, né? Tem o Cã, tem o Sem, vocês podem dar uma olhadinha lá na Bíblia, né? Tem o episódio que Noé toma muito vinho, fica dançando nu, e aí Cã judia dele e chama os outros para ver enquanto Sem protege, aí Sem que vai ser abençoado e outro amaldiçoado, então é Sem que vai dar origem à descendência, né? À nação. Aí entra a questão da promessa de Deus de povoar o mundo, né? De fazer uma grande nação. Vai chegar um momento que vai surgir Abraão, né? E Abraão, no seu contato com Deus, lhe é prometido que fará dele um grande povo, né? E Abraão questiona: mas como é que eu vou poder dar origem a um grande povo se eu já sou muito idoso e não tenho filhos? Né? E aí, como se resolve isso? Sara, sua mulher, acreditava que era estéril, e aí oferece a escrava Agar para que não se deite, né, e que essa promessa de Deus seja cumprida. Né? Então, assim, a formação da religião judaica vai estar muito ligada, muito intrínseca com o surgimento do povo judeu. Inclusive, mais lá na frente a gente vai ver que também a religião judaica que vai manter o povo israelita, o povo judeu, né, unido como povo e não seja assimilado como aconteceu com os outros povos, né, das tribos semitas, de dezenas que existiam, talvez centenas. Somente sobreviveu como povo os árabes e judeus. Né? Então a gente tem aí Agar,
que é tomada como esposa, né, como a segunda esposa por Abraão. Eles têm um filho, Ismael. Ismael, ele começa a crescer, despertar muito afeto de Abraão. Né? A esposa Sara, ela fica com ciúme. E aí a Sara exige que expulse a mulher, H, segundo a esposa H, e seu filho Ismael. Aí eles são expulsos, né, vão para o deserto, né, e aí eles vão sumir, né, da narrativa judaica, eles vão sumir, né, e só você vai poder, vai ter uma continuidade da história nos contos, né, dos muçulmanos, né, nas narrativas dos muçulmanos. E aí a gente vai falar disso no outro vídeo, né, lá na narrativa muçulmana. H e o filho é parado no deserto por Deus, e aí quando Deus exige que o primogênito seja levado ao holocausto, né, como a lei manda, não é o Isaac que vai ser levado ao holocausto, sim, Ismael. Né? Então, continuando, H é mandado embora com seu filho Ismael, mas de repente Sara engravida, né? Sara engravida, tem um filho, Isaac, né? Isaac, ele vai crescer e vai ter dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. É sempre o primogênito que tem o direito da bênção do pai, né? Que vai dar continuidade à linhagem, né? Sendo o principal. Como eles eram gêmeos, só que Esaú nasceu primeiro, teria direito à progenitura. Né? E aí fala da briga dos irmãos já no ventre da mãe, né? Um saiu puxando a perna do outro. Esaú saiu primeiro, teria direito à progenitura. Confundi um pouco, mas vocês entenderam. Porém, quando eles crescem, né, Isaac já está ali bem velhinho, no leito de morte, cego, como Jacó era o preferido da mãe, e aí eles usam lá a mãe, junto com Jacó, se vale de uma manobra, um artifício para enganar Isaac, e Jacó acaba meio que tirando ali, passando a perna no irmão, e ganhando a progenitura. Tá difícil falar esse nome. Mas é ele que vai dar origem, né, ao grande povo prometido por Deus. Nesse momento, Jacó ele faz uma aliança com Deus, né, quando ele ganha o direito da progenitura. Ele faz uma aliança com Deus e muda de nome para se chamar Israel. Para se chamar Israel, ele tem 12 filhos. Seus filhos crescem, e aí, entre esses filhos, um se chama José, é um personagem muito conhecido, personagem que vai ser protagonista em muitos filmes, muitos contos, né? José do Egito, que esse filho José, ele é vendido pelos irmãos como escravo, e aí ele vai parar no Egito, onde ele se torna legislador, né? Ele interpreta o sonho do faraó, se torna legislador, e aí acontece que onde Israel com seus 12 filhos vive, passa por um período de seca, de escassez, até que se descobre que o filho vendido, José, está no Egito e é um legislador. Então, está lá acho que é o segundo homem mais importante depois do faraó. E aí, depois de vários desdobramentos, José, que é descoberto vivo, né, que tinha dado como morto, José leva toda a sua família para viver no Egito. Então vai seu pai, Israel, que já está bem velhinho, seus 11 irmãos e toda a sua família. Eles vão viver no Egito. Lá eles se multiplicam, né, os 12 filhos de Israel se multiplicam, e basicamente o povo de Israel nasce no Egito.
né? Então, se a gente estava usando até aqui o termo hebreu, porque era o idioma que eles falavam, a partir daí a gente já pode usar o termo israelitas, ou seja, os filhos de Israel, os descendentes de Israel, que nasce basicamente dentro do Egito. O povo judeu é formado dentro do Egito. Aí vai surgir a figura de outro personagem que tem muito protagonismo na religião judaico-cristã e que você vai encontrar muitos filmes a respeito. O personagem Moisés. Né? O povo, como o povo de Israel, a partir daqui a gente vai falar sempre Israel, o povo de Israel, né, cresceu muito no Egito. Segundo a narrativa bíblica, o faraó temia que eles fossem maioria, se rebelassem. Então, o povo de Israel passa a ser perseguido, escravizado, humilhado, morto. Então, Deus vai escolher um entre os israelitas para tirar o povo de Israel do Egito e levar para a terra da promissão, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Então, Moisés, que nasce ali de uma família israelita comum, simples, fala-se de uma noite de matança das crianças israelitas, para que não houvesse uma proliferação ainda maior. Moisés é salvo, vai parar lá dentro do castelo, né, do faraó, e é adotado pela irmã do faraó. Cresce junto com Ramsés, como irmãos, e de repente ele se descobre israelita. Israelita, Deus avisa da missão, né, que ele tem uma missão, tirar o povo judeu do Egito. Né? Não preciso entrar aqui em detalhes, porque é uma história bem conhecida, né, é só uma rememorada. E aí Moisés, depois de muita disputa com o faraó, consegue que o povo de Israel seja liberado para ir para a terra prometida, a terra de Canaã. Né? Então, depois de muitas dificuldades, os israelitas, né, ele cruza o deserto e chega à terra de Canaã. Essa terra de Canaã hoje é onde está os territórios palestinos e o Estado de Israel. Né? Foi batizada como Palestina, né, toda aquela região, e aí trazendo a ressalva que Palestina é o nome latino, é o nome que foi dado pelos romanos na época da ocupação romana. Eles se assentam lá e aí eles vão viver um momento de apogeu e decadência, né, depois da saída do Egito. Lá o povo de Israel se estabiliza, cresce, forma um Estado, né? Forma um Estado, uma nação. A região onde eles ocuparam é ampliada através da derrota, né, de povos vizinhos. E o povo de Israel, que conquistou, né, a base da força, né, não é que a terra prometida era só chegar lá e se assentar, teve que enfrentar vários povos. O povo de Israel, ele se ressentia porque não tinha um líder, um rei. E aí oram, né, pede a Deus que ele dê um rei. É então que o profeta Samuel, ele vai ungir Saul como rei dos israelitas. Segundo a tradição israelita, né, vamos usar sempre esse termo para não confundir, quando o profeta vai lá e unge com óleo, esse é o escolhido de Deus. Né? E aí, usar um termo muito recorrente, né, na religião judaica, nesse momento a gente pode falar, né, já que estamos falando de judaísmo, a religião judaica, que é ungido. Né? No idioma hebraico vai se falar de Meshach, tradução portuguesa é Messias, e ainda tem outro termo, na verdade uma tradução do grego que significa o Cristo. Significa Cristo, que significa ungido. Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, quando Samuel vai lá e unge Saul ele era ungido, né, o escolhido. Aí a gente, entre aspas, podemos usar o termo Messias, né? O Messias ungido. Ungido para ser o rei de Israel. Saul, ele é escolhido como o rei. Saul passa a governar.
mas aí Saul começa a ser um rei ruim, né? Desobediente a Deus, aí sempre entra um flerte com a idolatria, despotismo, e aí que Deus decide tirar Saul, né? Tirar o reinado de Saul. E Samuel fica encarregado de ungir um novo rei. Samuel, né, ele vai na casa de Davi, né, fala com seu pai que ele estava lá para ungir um novo rei para Israel. E aí o pai vai, mostra a todos os filhos. Né, Samuel olha, não é esse aqui, está faltando alguém. Fala, não está faltando ninguém, só tem um mais novo ali que é Davi. E aí Samuel fala, não, é esse mesmo. Davi agora é o novo ungido. Né, Davi é o novo ungido, mas tinha a questão que Saul ainda era rei, Saul ainda governava, né? Então, como é que Davi pode ser escolhido rei se Israel já tem um rei? Davi era uma pessoa tinha muito respeito, né? Muita admiração por Saul, tinha muita amizade com o filho de Saul, era um amigo muito próximo. Então Davi decidiu que não iria reivindicar o trono, apesar de ter sido ungido, que esperaria a sua hora de chegar a sua hora de ser rei. Saul, quando toma conhecimento, né, de que Davi foi ungido como rei, se sente ameaçado, começa a perseguir Davi, que não revida, foge, se esconde, até que Saul é morto. Saul é morto em combate e Davi se torna rei. Davi se tornando rei, aí vamos falar do apogeu do reino de Israel. Davi se torna um grande rei, um rei sábio, comete algumas faltas, mas ainda assim continua sendo rei, governando. E Davi morre, assume seu filho Salomão. Salomão assume o reino, assume o trono. Israel continua a crescer. É na época de Salomão que é construído o templo, o primeiro templo de Jerusalém, é construído por Salomão. Tem Jerusalém como capital do reino. Mas aí Salomão vai incorrer no mesmo erros que vai se repetir aí entre os reis de Israel, né? Questão de despotismo, flerte com idolatria, entre outras transgressões. E dessa vez é o próprio povo de Israel que fica insatisfeito com a conduta como Salomão vem conduzindo o reino. E aí Jeroboão, que era filho de um dos homens mais próximos a Salomão, um dos homens de mais confiança de Salomão, lidera uma rebelião do povo de Israel contra o reinado de Salomão. Ele é reprimido, derrotado na sua tentativa de rebelião. Ele é obrigado a se refugiar, se exilar no Egito. E nesse intervalo do exílio de Jeroboão no Egito, acontece que Salomão morre. Salomão morre, quem deveria assumir o trono seria seu filho Roboão, mas Jeroboão aproveita a oportunidade, regressa a Israel, lidera as tribos de Israel, né? Aí a gente está falando de 12 tribos, lidera as tribos de Israel contra o fato de Roboão assumir o trono, e Roboão foge para o sul, né? Jeroboão conseguiu o apoio de 10 das 12 tribos de Israel, e Roboão ele foge para o sul, ainda conseguiu apoio entre as duas tribos do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. É aí que o nome Judá começa a entrar em evidência. E o reino de Israel se divide. O reino do norte, que continuou sendo chamado de reino de Israel, e o reino do sul, que passou a ser conhecido como o reino de Judá, já que havia essas duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E aí vai ser o momento em que os reinos de Israel, né, os dois reinos de israelitas, né, que são todos descendentes de Israel, vai começar esse momento de decadência. O reino de Israel ele era cercado por vizinhos hostis, vários inimigos,
que estava o tempo todo lutando para manter, né, o território, as fronteiras de Israel. E agora eles estavam divididos. O norte ainda tinha uma vantagem, porque no norte tinha a grande maioria, né, das tribos. O sul com apenas 2 das tribos de Israel. Como agora eles tinham vários inimigos ao redor e um era inimigo do outro, o norte se aliou à Síria para combater o reino do sul. E o reino do sul se aliou à Síria. E aí aconteceu que a Síria, em dado momento, invadiu o reino de Israel, no norte. O reino de Israel foi derrotado. Os israelitas do norte foram dizimados. Os sobreviventes fugiram. E até hoje, historicamente, não se sabe para onde foram, o que aconteceu. E aí se fala das tribos perdidas de Israel. Né? Em algum momento a gente vai falar sobre essas tribos perdidas quando vamos falar dos Mormons, né? Vai entrar aí uma ideia de para onde foram as tribos perdidas de Israel, mas isso é outra história. E o reino do norte de Israel ele deixa de existir e praticamente todas as tribos do norte, as 10 tribos, elas foram dizimadas, exterminadas. Restando apenas agora o reino do sul, o reino de Judá, que era composto pela tribo de Judá e de Benjamim. Mais ou menos 100 anos depois, o reino do sul também vai cair. É invadido pelo Império Babilônico de Nabucodonosor. O reino do sul ele é destruído, a capital Jerusalém é destruída, o templo construído por Salomão também é destruído. E todo o povo do sul é levado para a Babilônia como escravo. Eles são levados para a Babilônia como escravos, e aí vai inaugurar, o exílio babilônico vai inaugurar a era messiânica. Né? Deixa eu consultar aqui minha guia para não perder. No exílio babilônico vai vir a era messiânica, onde profetas como Oséias, Isaías vai profetizar que Deus mandaria o Messias, né, ungido, para liderar o povo judeu e tornar o povo judeu novamente uma grande nação. Né? Aí o termo novamente Messias, né, o Meshar. Até que, dado momento, o Império Babilônico ele é derrotado pelo Império Persa. Ciro, o conquistador da Babilônia, ele permite que os judeus tenham liberdade para voltar para sua terra de origem. Nessa época, os israelitas, que agora passaram a ser conhecidos como judeus, já que todos os israelitas do norte foram exterminados, só tinha a tribo de Judá e de Benjamim, passaram a ser chamados de judeus. Né? Os judeus passaram a chamar a Ciro também, né, de Messias, né, de ungido, por ter ele concedido essa benesse. Então, os judeus têm liberdade para voltar para Jerusalém, para a terra de Canaã, terra dos seus ancestrais. E era muito forte, já nessa época, a previsão do Messias, né? Não o Messias como a gente estava falando, simplesmente o Messias, uma tradução do termo, como se fazia a escolha do rei de Israel. Não o Messias como foi chamado Ciro, né, de ungido escolhido, não esse Messias, mas um grande líder, ungido por Deus, né, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que tornaria novamente, lideraria Israel, né, o povo de Israel, agora conhecido como judeu, né, vamos usar esse termo daqui para frente, como judeus, uma grande nação. Né? E aí acontece que os judeus eles têm permissão para voltar para a sua terra de origem, porém aquela região sempre foi muito disputada por vários impérios e eles continuaram sendo dominados por outros impérios. Né? Então a figura do Messias, né, que no hebraico vai ser Meshach, em grego vai se falar Cristo, né? E aí por que em grego? Porque o grego era na época uma língua universal, né? Então se você queria relatar algo para vários povos
poder tomar conhecimento, se usava o idioma grego, né? Inclusive muito do capítulos do Velho no Testamento foram escritos em grego. Então, Cristo seria o equivalente do Messias em português e do Meshach em hebraico. Então, apesar de os judeus terem saído do exílio babilônico, está na sua terra de origem, mas a figura do Messias continuava forte, né? E até que surge o Messias, né? E aí a gente precisa sempre ressaltar aqui mais um, né? Só que esse homem reivindicando para si a ser o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, ele conseguiu angariar um número muito grande de seguidores, né? Esse homem se chamava Yeshua, em hebraico, né? Yeshua, em português falamos Jesus, se revela ser o Messias, o Filho de Deus, porém, apesar de ele ter feito muitos seguidores, muito ter aceitado como Messias, mas a grande parte não aceitou que se tratava, né, da profecia cumprida do Messias, o Cristo, Filho de Deus, e era uma blasfêmia, né, um pecado grave você se intitular o Messias. Inclusive é importante ressaltar que tanto antes de Jesus quanto depois de Jesus surgiram várias outras pessoas se dizendo ser Messias e também foram mortas, né? Jesus ele é denunciado às autoridades romanas por transgressão às leis de Roma, por transgressões à lei do judaísmo, e Jesus é morto, mas apesar de ter sido morto, o seu nome continuou vivo, ganhou muitos seguidores, e aí o judaísmo ele sofre uma cisão, sofre um racha entre aqueles que aceitavam Jesus como Messias e os que não aceitavam, né? Nessa época, o judaísmo ele era dividido em 4 seitas, né? O que é uma seita? Não é como a gente aprendeu no senso comum de que é um grupo satânico. Seita é só uma divisão. Você tem um grupo principal e surge uma dissidência, a dissidência é uma seita, né? Então você tem um partido político, um grupo ali está insatisfeito com a política do partido, sai e forma outra, é uma seita. Na época de Jesus, o judaísmo estava dividido entre saduceus, fariseus, essênios e zelotes. Então, o cristianismo ele vem formar uma quinta seita. Uma quinta seita provoca um racha no judaísmo, um racha muito maior do que essas seitas anteriores que continuaram sendo o judaísmo, né? E no caso, o cristianismo é uma seita que vai se tornar muito maior do que o grupo, do que a religião de origem. E aí o cristianismo ele se separa do judaísmo, né? O cristianismo se separa do judaísmo, e aí a gente está falando, né, já da nossa era, os judeus que tinham sofrido o primeiro exílio babilônico, que teve a sua capital Jerusalém destruída, o templo de Salomão destruído, então tanto Jerusalém quanto o templo foi reconstruído, né? O templo de Jerusalém foi reconstruído por Herodes, né? Nós vamos ter aí a segunda diáspora judaica, né? No ano 70 vai haver uma rebelião entre os judeus contra a ocupação romana, que é duramente reprimida. O templo o templo judaico ele é destruído novamente e os judeus são expulsos da Palestina. Aí que estamos falando da segunda diáspora, né? Os judeus eles vão se espalhar pelo mundo, Oriente Médio, Norte da África, Europa, América do Sul, ao longo da história, vai chegar também na América do Sul, América do Norte, África, até mesmo na China encontrou-se instrumentos de culto judaico, né? E aí nós podemos dizer que a fé judaica, a religião judaica foi que manteve o povo judeu unido como identidade religiosa, cultural, né? Se não fosse o judaísmo, certamente
eles seriam assimilados por onde andou, né, pelos 5 continentes, mas se de início o povo de Israel ele surge primeiro, depois surge a religião, né, depois essa própria religião que vai manter a identidade, né, do povo judeu, né, e aí o resto da história, né, a gente já sabe, né, a questão das perseguição, né, contra do antissemitismo, né, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo e a fundação do Estado de Israel. Então, por enquanto, ficamos com essa história e aí vamos ter um próximo vídeo falando do islamismo, né, de como surgiu o islamismo.